Olá, eu sou o Liboni e eu sou diletante profissional. Hoje eu quero falar sobre um tema que me interessa muito, é formação de leitores, especificamente formação de leitores de quadrinhos. Tem um podcast, um vídeo bem longo, de uns 40 minutos, uma conversa minha com o Guilherme aí no canal, eu vou deixar o link na descrição, sobre o que faz uma pessoa ler. Esse vídeo aí com o Guilherme ele é bem mais profundo, bem mais completo, e eu recomendo muito que vocês ouçam, que ele tá bem bacana. Mas hoje eu quero falar sobre um ponto específico, que é o tipo de público que os quadrinhos de super-herói têm no Brasil e talvez se espelhe no mundo. Antes de mais nada, assim, eu não tô aqui para passar pano para machista, até porque, né, já tem gente suficiente que faz isso, então não precisa de mais ninguém, né, prestando esse desserviço. Agora, o que me motivou a gravar esse vídeo foi o seguinte. Saiu num site chamado Jamesons, eu vou deixar o link aí embaixo, uma entrevista com o Levi Trindade. O Levi, para quem não conhece, ele é um editor de longa data de quadrinhos e hoje ele é o editor-chefe, eu não sei se o cargo dele seria editor-chefe, mas enfim, ele é o encabeçante da publicação de quadrinhos super-heróis e mangás lá na Panini, que é a principal editora de quadrinhos do Brasil. E nessa entrevista, o Levi falou duas coisas bem interessantes, né? Uma, ele primeiro abordou a questão dos erros nos quadrinhos, que, para quem não sabe, recentemente os quadrinhos publicados pela Panini estavam apresentando muitos erros, assim, erro de digitação, erro de diagramação, balão vazio, erro de revisão, enfim. É, e o produto da Panini é um produto muito caro, né? Algumas bibliotecas históricas, umas coisas assim, são HQs que custam mais de R$ 100. Então o pessoal começou a ficar revoltado e surgiu uma página que chamava Um Erro nas HQs por Dia, uma coisa assim. É, e tudo bem, ele fala que isso ajudou eles a revisarem os processos e a tentar melhorar a produção deles de quadrinhos. Mas ele aponta uma questão interessante que são os fãs que ofendiam demais ele, pessoalmente, assim. E toda vez que ele falava alguma coisa, as pessoas ofendiam muito. Ele fala de um cara, eu nem procurei, eu tenho medo de procurar. Um cara que fez um rap xingando ele. Então, assim, puta, eu tenho medo dessas pessoas. Mas, enfim, eu consigo entender o lado do leitor descontente que paga cento e tantos reais e um quadrinho que vem sem um balão. Mas também a gente tem que entender que a culpa não é só de uma pessoa. Por mais que ele esteja ali na frente, ele toma uma porrada e beleza. Mas a culpa é um processo todo e beleza. Se você acha que esse processo está muito ruim, em vez de você xingar o coitado do Levi, você para de comprar o quadrinho e beleza. Né? Ah, mas eu queria muito, paciência, dá o seu. Não compra, boicota, fim. Agora, isso daí é só um dos pontos que ele fala e eu queria dizer isso só para você entender mais ou menos o nível do que é um leitor de quadrinhos no Brasil. Esse daí é um cara, esses caras são extremistas, mas assim, eles representam alguma parte dos leitores. Agora, o que eu queria falar em específico é um outro detalhe que o Levi fala mais pra frente nessa entrevista, que numa série de quadrinhos que eles publicavam, que era o Aracnoverso, que trazia histórias de versões bem diferentes do Homem-Aranha, toda vez que eles colocavam uma personagem feminina na capa, a Mulher-Aranha ou uma versão do Homem-Aranha que era a Spider-Gwen, as vendas dessas edições caíam 600 a 700 edições em relação às outras que tinham os personagens masculinos, como o Homem-Aranha tradicional, o Homem-Aranha 2099. E isso chegou num ponto que o departamento comercial foi lá e falou para ele, ó, não coloca mais mulheres na capa porque não vende. E assim, pô, ele até fala, né? Pô, mas são personagens importantes, a gente não pode deixar de divulgar, não sei o quê. Mas o comercial fala, não posso perder 1000 leitores toda vez que você coloca uma mulher na capa. E isso enseja uma discussão
Que assim, você pode falar, o leitor de quadrinho é machista e não sei o que, e não quer personagem feminino. Beleza, a gente pode falar por esse lado. E eu concordo nesse ponto, assim, se você disser que muitos leitores de quadrinhos são machistas, assim como a gente tem que concordar que muitos homens, ou a maioria dos homens, são machistas. Eu, em algum nível, com certeza sou machista, e eu com certeza vou falar alguma bobagem durante esse vídeo. E eu peço perdão, assim, é mais por uma formação, né, cultural do que qualquer outra coisa. Mas enfim, o que eu queria dizer é que assim, quando o público leitor de quadrinhos raiz, assim, foi formado, anos 80, anos 90, basicamente, quem lia quadrinhos era só os meninos, né? Só homem. Você ia numa escola, assim, só os homens liam quadrinhos de super-herói. Meninas, elas não liam quadrinhos. Você vai falar, não, mas eu era menina e eu lia. Beleza, eu também conheci uma menina que lia quadrinhos, mas assim, é na exceção. Meninas que liam quadrinhos, e principalmente quadrinhos de super-herói, eram exceção. Então, a gente passou por, assim, as principais décadas de formação dos leitores de super-herói focados num público masculino. É, por quê? Ah, porque só homem gosta? Ah, porque isso ficava como coisa de quadrinho, coisa de menino? Não sei. Existe uma questão cultural, mas existe também uma questão de que no Brasil e talvez no mundo, nunca se preocupa. No mundo, não vou dizer no mundo, vamos falar no Brasil, vai, porque a gente não consegue entender no geral. Mas no Brasil, as editoras elas nunca se preocuparam num serviço que chama-se formação de leitores. Isso é um investimento muito caro, muito difícil, e que assim, até a gente não pode culpar a editora por não formar leitores, mas a editora ou o conjunto de editoras ou a comunidade editorial que ignora a formação de leitores, ela está correndo o risco de ser extinta a longo prazo. Então os quadrinhos super-herói, eles nunca tiveram um programa de formação de leitores. Eles nunca foram abertos para as mulheres, eles nunca tiveram uma representatividade feminina forte. E eles foram um público criado basicamente por artistas homens, poucas mulheres trabalhavam no ramo, para leitores homens. Então ele tem um perfil de hipersexualização, ele tem um perfil de geral que ele é muito mais focado para o homem do que para as mulheres. Então você passou ao longo de, sei lá, várias décadas formando um público leitor, formando involuntariamente, porque você não fez uma ação direta, mas você também não evitou. Né? Então você formando involuntariamente um público leitor que era, na sua grande maioria, homem, e assim, quando começa a mudar um pouco o perfil do leitor de quadrinhos no Brasil, e isso é uma coisa maravilhosa. Nos últimos anos, o que a gente tem visto de mulheres leitoras de quadrinhos, mulheres que montam sites de quadrinhos, mulheres que produzem quadrinhos, isso é uma coisa genial, isso é uma coisa maravilhosa, isso é uma coisa muito legal, e é uma coisa que eu acho que tem que continuar, tem que crescer. Mas, infelizmente, essas pessoas, essas meninas, mulheres, elas não encontram respaldo numa indústria em larga escala, como uma publicação da Marvel, DC, que vai sair pela Panini. E por quê? Porque a gente está falando em valores muito altos, a gente está falando em volumes altos, volumes que você não pode, que são sensíveis a muitas coisas e que infelizmente tem que entender a maioria comercial da coisa. É muito difícil a gente falar para Panini, falar, ó, não, ó, você tem que insistir aí, coloca a mulher na capa, perde 1.000 leitores, mas você vai, às vezes você perdeu 1.000, na verdade você perdeu 1.100 homens e ganhou 100 mulheres, então no líquido você perdeu 1.000, mas você formou 100 mulheres. Talvez esse nível de detalhamento eles não conseguem.
E talvez seria interessante se conseguisse, e talvez seria bacana se pudesse falar, não, ó, a longo prazo a gente está abrindo um mercado todo novo aqui. O que a gente está perdendo aqui no futuro vai ser compensado. Mas a gente consegue exigir que uma empresa pense tão ao longo prazo assim? Eu não sei, eu acho difícil a gente exigir isso de uma empresa. E eu acho difícil a gente exigir de um mercado que foi se fechando dentro de si a um ponto que, assim, há anos a gente vê que ele tende a colapsar dentro de si mesmo. Tanto que, se você pegar a principal convenção de quadrinhos do Brasil, a CCXP, que é um evento enorme e não sei o que e tal, ele é um evento muito mais voltado para cinema do que para quadrinhos. Quadrinhos é um coadjuvante, bem coadjuvante ali no negócio. Porque a realidade é que quadrinhos em si não dá dinheiro. Filmes da Marvel dão dinheiro, mas eles não revertem tanto para leitores de quadrinhos. Eles não formam tanto leitores de quadrinhos. Os quadrinhos eles passam por 1 milhão de estigmas. Aquela luta por a coisa de criança, é arte ou não é arte. E com o tempo, a base de leitores foi se formando de uma forma felizmente mais ampla, permitindo uma diversidade de quadrinhos que vão muito além de super-heróis, permitindo que no Brasil você seja um leitor de nichos de quadrinhos, mas esse core, esse centro, esse núcleo principal de leitor de super-herói, ele é o mesmo. Ele é aquele mesmo que formou nos anos 80 e nos 90. Por quê? Porque toda essa formação ampla, toda essa base ampla, toda essa diversidade que foi surgindo, não foi baseada num conceito de formação de leitores. Foi baseado num conceito de oferta e sobrevivência. Alguma editora fala, não, isso é legal, vou tentar ofertar. Ah, isso pegou, vende, a editora sobrevive. Isso não pegou, não vende, a editora morre. E quantas editoras morreram nesse caminho? Então, assim, a gente está falando num país onde a gente tem dificuldade para fazer as pessoas lerem e você tem dificuldade para fazer as pessoas lerem quadrinhos que muitas vezes elas falam assim, ah, não, mas quadrinhos é uma coisa, né? Então, assim, eu acho muito importante essa representatividade feminina nos quadrinhos, eu acho muito importante as artistas que estão produzindo quadrinhos, mas a gente não pode exigir nesse momento que uma editora como a Panini trabalhe com formação de leitores. Infelizmente, ela tem que trabalhar com números e lucro. É uma infelicidade, assim, é uma coisa que tem que ser. Eu acho que ela teria que pensar num longo prazo, mas é impossível a gente cobrar disso deles. Eu sempre fui a favor, assim, de uma base ampla, né, de uma união de editoras que pensasse no longo prazo na formação de leitores de todos os tipos, todos os gêneros, para todos os tipos de coisa. Mas a gente não consegue enxergar essa ação rolando no Brasil. Muito pelo contrário, a gente vê o governo cortando a verba de compra de livros e reduzindo a oferta de livros para as pessoas, o incentivo para as pessoas lerem nas escolas, onde seria um bom lugar ainda para você formar leitores. Então a gente tem esse problema sério que é complicado. Por um outro lado, vamos dar um ponto aí positivo para Panini, se você for ver, que não é da Panini, tá? É um ponto positivo do Maurício de Souza. O Maurício de Souza, ele tem um poder que de fato é possível que ele seja um formador de leitores no seguinte sentido. Ele consegue, com o seu nome, com o seu poder comercial, lançar uma coisa diferente que vai estar na mídia, vai ser falado e vai atrair leitores. E, assim, perdeu alguns leitores homens, machistas, idiotas, beleza, perdeu. Mas ele consegue ganhar o suficiente em mulheres para o negócio ainda ser viável comercialmente. Do que eu tô falando? Eu tô falando da Graphic MSP da Tina, que vai sair em breve. E, assim, as artes que o Sidney Guzman, que é o editor, mostrou
que são feitos pela FF Torquato, são maravilhosas, são uma coisa assim muito, muito bonita. É, eu não leio todas essas gráficas, eu não sou esse leitor assim, né? Mas uma ou outra, assim, eu acho elas muito especiais, assim. O Jeremias, dos meninos lá do Calça, é uma HQ muito boa. A Mônica Força da Bianca é muito boa. Tem várias que eu gosto muito, mas eu não sou assim um comprador, mas essa da Fefe Torquato, assim, só de ver a arte, eu tô muito afim de ler. A HQ vai se chamar Tina Respeito. Provavelmente vai tratar de feminismo, vai tratar de questões assim de uma forma não tão forte, porque assim, você tem as limitações que um público infantil sempre vai ler, mas a gente espera que não seja de uma forma tão bobinha também, né? E aí você tem uma ação que, apesar de ser uma ação puramente comercial, tem uma possibilidade de formação de leitores. Porque essa menina, essa Fefe Torquato, que é uma puta artista, vai acabar pesando sobre ela uma responsabilidade involuntária, que é o seguinte: as leitoras que chegaram até o trabalho da Tina pela produção dela, né, vão querer ler outras HQs, esperamos, né, que se não eram leitoras, tenham interesse, vão atrás do que a Fefe Torquato produziu, né, então ela vai ganhar alguns leitores, só que assim, a produção de um artista é limitada. Então eles vão atrás do que essa Fefe Torquato indicar também. E ela tem essa. Não vou dizer a obrigação, é muito foda, eu acho difícil a gente colocar obrigação nas pessoas. Mas ela vai ter esse poder de indicar algumas mulheres que trabalham, indicar quadrinhos semelhantes ao que ela faz e atrair e formar novas leitoras. Esses autores do MSP, no geral, eles acabam sendo chamados para dar palestras em vários lugares. Então, eles fazem uma formação de público numa escala um pouco maior, sem depender de uma campanha específica. Ainda não é o ideal, mas é um negócio que permite uma formação de público interessante. Então, é meio isso que eu queria dizer. Assim, a gente pode achar errado, a gente pode achar complicado que o leitor de super-herói ele não compra a revista que tem a mulher na capa, que ele não compra essas versões femininas de super-heróis, mas a gente tem que também ter uma certa compreensão que assim é o gosto do cara e assim, é o gosto de um público que foi formado ao longo de décadas sem orientação nenhuma, sem intenção, sem ordem nenhuma, sem uma. O, olha, eu pensei uma coisa agora assim que vai finalizar esse vídeo. O leitor de quadrinhos no Brasil, ele foi passando numa peneira, né? E assim, as pessoas foram caindo fora, né? A peneira foi chacoalhando e assim, você tinha um volume grande nos anos 80, volume razoável nos anos 90, e a partir dos anos 2000 esse volume vai diminuindo. E foi ficando na peneira aquele substrato assim do cara que é o mais radical dos leitores de quadrinho, o cara que é o mais fã e o cara que é o mais aguerrido dos leitores. Ele é o cara que mais é fixado na sua versão original, é o que tem o ideal mais cristalizado do seu super-herói. Eu não estou dizendo que isso está certo, mas assim, comercialmente, o que a editora pode fazer? A gente não pode exigir que ela se sacrifique para uma coisa que é de tão longo prazo que infelizmente talvez ela não consiga sobreviver para ver. Então é isso que eu tinha para dizer. Eu espero que quem ouça tenha comentários a fazer e assim fale e critique, enfim. E estamos aí para conversar, né? E até mais. Valeu.